E isto de gravar. Eu penso que a maior parte das pessoas já me conhece. O meu nome é Fábio Costa, eu sou coach de desenvolvimento pessoal, trabalho mais na área do life coaching. A minha vida até 2017, ou pelo menos desde que comecei a trabalhar, foi ligada à gestão hoteleira, gestão de equipas, a obtenção de resultados, até que de alguma forma, e é isto que eu vou explicar aqui neste workshop, aconteceu algo na minha vida que foi aquilo que nós chamamos de efeito catalisador ou metamorfose, que me levou a questionar se eu queria viver o resto da minha vida daquela forma. A resposta foi não, ok, esse é o ponto de partida. Então eu dediquei-me ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal e ajudar também outras pessoas a encontrar um bocadinho essas respostas que precisam para daqui para a frente levarem uma vida se calhar um bocadinho mais equilibrada consigo, mais confiante, mais felizes, mais determinados, e de alguma maneira eu dedico muito, e hoje em dia não só no Turismo de Portugal, mas também no meu próprio projeto na Full Mind Coaching, a ajudar pessoas, digamos assim, a levar em frente o seu propósito, a fazerem uma transição de vida que às vezes é importante, e de alguma maneira eu vou dividir este workshop por 6 pressupostos, que são aqueles que eu vejo nos meus clientes, são aquele método de trabalho que eu acho mais viável para mim, para os meus clientes, que eu testei em mim, logicamente, devido a toda a frustração que eu andava a sentir, às dificuldades de foco, de atenção, de motivação, e fui à procura de conhecimento, fiz, digamos assim, o meu ano sabático, e fui à procura de conhecimento, apliquei técnicas e ferramentas, encontrei respostas e, logicamente, que a partir daí comecei então a criar, digamos assim, a vida que para mim era mais sustentável, posso dizer assim, nesta fase da minha vida, não quer dizer que seja sempre assim, e é isto nós vamos também falar aqui um bocadinho de adaptação constante, e hoje em dia posso dizer que estou bem com a vida que levo, com o meu propósito, digamos assim, porque é que eu faço aquilo que faço, com a minha missão, e isso é fundamental para nós, no meio das adversidades que nos vão surgindo, termos de alguma forma alguma confiança, não só em nós, mas também no universo, e é muito importante porque de alguma maneira, e como nós vamos começar aqui, a vida é basicamente uma modalidade de aprendizagem contínua. A questão é que quando nós temos o copo muito cheio de coisas que sabemos, conceitos, de crenças, muitas vezes a lição chega-nos e nós não aprendemos nada, ok? Então vamos começar a desconstruir tudo isto aqui. Olá Luís, fantástico, obrigado também por estares presente mais uma vez, ok? Sempre presente aqui nos workshops, fantástico, espero que leves daqui também mais alguns conhecimentos. Este é um curso completamente novo e quem fez os meus cursos no Turismo de Portugal soube ou sabia que eu estava a prometer este curso de propósito, de determinação, de autoconfiança, e de alguma maneira esta é a versão beta. O que é que eu quero dizer com isto? É uma versão mais curta do curso, porque o curso em si tem 12 horas, este é um curso de 6 horas, onde eu fiz um resumo daquilo que eu acho que é mais importante, para que de alguma forma as pessoas também não ficassem tão maçadas, passa a expressão, com um conteúdo de 12 horas, ok? Então, espero que gostem. Eu, como vos disse, vou começar a apresentar, então, aqui um PowerPoint, para ser mais fácil vocês perceberem, vão deixar de me ver, em princípio, ok? Então, de alguma forma, espero que apreciem a viagem e, acima de tudo, que tenham insights e que façam alguma reflexão sobre os temas que nós vamos falar aqui, que eu acho que são de extrema importância, está bem? Então, eu vou começar aqui a partilhar a minha tela. Ok, fantástico. Já aqui está. Ok, digam-me só, vocês conseguem ver? Sim? Conseguem ver bem a minha apresentação? Ok, fantástico, Susana, ok. Muito bom, ótimo, fantástico. Então, vamos começar aqui e como eu vos disse, eu tenho que vos falar um bocadinho destes 6 pressupostos. O que é que são 6 pressupostos? O que é que são 6 princípios? Acho que toda a modalidade, toda a disciplina tem que ter um conjunto de princípios ou um conjunto de pressupostos, ou seja, nós temos que partir de algum ponto. E de alguma forma eu trouxe aqui estes pressupostos por observação, por estudo, por reflexão, e que me levou a criar este workshop, não só pela minha própria experiência, mas também pela experiência das pessoas que trabalham comigo. De alguma forma,
Nós ao longo da vida temos vários ciclos, não é? Ou seja, temos ciclos em que existem um conjunto de desafios e que existem um conjunto de valores que têm que ser preenchidos. E de alguma forma podemos falar de infância, podemos falar da fase adulta, podemos falar da adolescência, podemos falar da fase ativa em que nós começamos a trabalhar. E de alguma forma, se nós repararmos, cada ciclo destes tem desafios próprios, cada ciclo destes tem um conjunto de valores. Se, por exemplo, quando eu começo a trabalhar, ou quando eu comecei a trabalhar, um dos valores mais importantes para mim era sucesso, era reconhecimento, talvez numa fase posterior, e se calhar agora, o que eu pretendo mais é liberdade. E reparem como a mudança num valor vai mudar completamente as escolhas que eu faço e a direção da minha vida. Então, a nossa vida, vamos tentar ver a vida com vários ciclos que não são estanques, que logicamente estão ligados. A questão é que há ciclos que trazem mais desafios do que outros. Há ciclos que às vezes são uma continuidade, digamos assim, quase lógica do ciclo anterior, não é? E nós passamos, por exemplo, da adolescência, se calhar para a fase pré-adulta ou para a fase ativa, ou seja, é um ciclo que tem uma continuidade quase a nível social. A questão é que quando nós chegamos a uma certa idade, muitas vezes a vida coloca-nos um desafio e nós não conseguimos responder, ou seja, não temos as ferramentas, não temos as capacidades para, de alguma forma, enfrentar esses desafios. E em algum momento estas respostas que procuramos para, digamos assim, esses desafios que estamos a atravessar, normalmente o que eu noto é que não são lógicas, ou seja, as respostas que nós precisamos muitas vezes são mais ao nível da intuição, são mais ao nível da reflexão e têm mais a ver connosco próprios do que propriamente com aquilo que está a acontecer à nossa volta. Ou seja, elas não estão fora, estão dentro de nós e aí começa a nossa dificuldade. E muitas vezes, quando nós precisamos de procurar uma resposta nossa, uma resposta dentro de nós, aí muitas vezes nós chegamos à conclusão, este é o período mais difícil da minha vida. Porque reparem, uma coisa lógica é, ok, eu preciso ganhar, vamos supor, 1.000 euros por mês para pagar as minhas contas e meter algum de parte, por exemplo. Isto é lógico, ou seja, eu faço um raciocínio, faço uma análise e chego a uma conclusão. Outro tipo de pergunta que muitas vezes nós fazemos e que não obtemos a resposta, como por exemplo, qual é o sentido da minha vida? O que é que eu necessito para ser feliz? Isto não é propriamente lógico, não é propriamente racional, ou seja, existe aqui uma parte de intuição. E nós vamos falar disto na segunda aula, vamos falar aqui da parte da intuição, vamos falar do sistema lógico, vamos falar dos processos heurísticos, dos processos mentais que nós usamos para tomar as nossas decisões. Então, de alguma forma, vamos abordar também esta parte da intuição, o que é e como é que nós podemos aceder, digamos assim, de uma forma mais fácil à nossa intuição. Então, dividindo isto foi uma introdução, dividindo isto pelos 6 pressupostos. Normalmente, esses momentos mais difíceis surgem através de coisas que nós achávamos que de alguma forma eram importantes e estavam garantidas. Uma relação, uma pessoa, um emprego, uma determinada fonte de subsistência, seja o que for, e que de um momento para o outro desaparecem. Então, a nossa vida começa-se a tornar, ou pelo menos naquela fase, começa-se a tornar num caos, existe uma desordem, existem estruturas que são importantes para nós e que de alguma forma sustentavam a nossa casa, digamos assim, os nossos alicerces, que de alguma forma são dizimados. E o que é que acontece quando isso na nossa vida aparece? Nós ficamos sem respostas, ficamos desorientados. Então, este vai ser o tema da primeira aula, ou seja, a jornada como uma aprendizagem. Se eu construo uma casa e a casa tem uma decoração fantástica, mas de alguma forma os alicerces da casa não estão bem feitos, eu posso ter a casa mais bonita do mundo que qualquer adversidade poderá de alguma forma fazer desmoronar a casa. Então, vamos perceber que quando a casa desmorona, nós temos a possibilidade de aprender alguma coisa com isso, ok? Então, é isto que nós vamos falar na primeira aula e o primeiro pressuposto é mesmo este, a nossa jornada na vida como uma forma de, digamos assim, aprendizagem. Depois vamos, de alguma forma, passar na segunda aula de nós precisamos de alguma forma de entender como é que nós tomamos as decisões. O que é a lógica? O que é a intuição? O que é o raciocínio? Como é que nós tomamos decisões conscientes e que, de alguma forma, as decisões que nós tomamos
tem aquilo que nós chamamos a chamada adaptação hedónica, ou seja, tem aí uma vertente de um resultado imediato. Eu quero tomar uma decisão agora para ter um resultado imediatamente a seguir. E nós, de alguma forma, vamos perceber que muitas vezes as respostas mais importantes que nós precisamos não têm propriamente a ver com o presente, mas têm mais a ver com o médio e com o longo prazo. Ou seja, nesta fase, nós, na parte das decisões, na lógica ou na heurística, nós vamos perceber porque é que tomamos as decisões que tomamos e como é que funciona o nosso processo de tomada de decisão. Isso é importante para nos aproximar ou para nos afastar de um propósito de vida ou daquilo que nos, de alguma forma, nos faz feliz. Então, desta maneira, na segunda aula, vamos falar sobre o nosso sistema de tomada de decisões. Porque é que nós tomamos as decisões que tomamos e como é que esse sistema, digamos assim, funciona. Então, de alguma forma, a partir daí nós começamos a questionar as escolhas que fizemos no passado e as normas e as regras da sociedade. É perfeitamente normal. Quando chegamos à conclusão que estas regras, estas normas, estas crenças nos limitam mais do que aquilo que nos possibilitam, nós começamos a procurar outras escolhas e a fazer mudanças na nossa vida. E aqui, muitas vezes, é quando a pessoa recorre ao desenvolvimento pessoal, ou seja, que é o fator mudança. Normalmente nós temos algum receio da mudança, temos medo de falhar, temos medo do desconhecido, temos medo da disrupção que isso possa fazer na nossa vida e na vida das outras pessoas, temos receio do que é que as outras pessoas vão dizer. Então, vamos abordar aqui os chamados 4 Cs importantes da mudança e quais os 4 fatores que normalmente bloqueiam um processo de mudança. Então, este é, digamos assim, o terceiro pressuposto, que são os fatores de mudança que são necessários para, de alguma forma, aproximar-me do meu propósito de vida. E, de alguma forma, quando nós temos isso claro, nós, de alguma maneira, começamos a formar uma ideia acerca de nós próprios. Todos nós temos aquilo que nós chamamos de uma autoimagem. É uma ideia, muitas vezes, às vezes até por vezes errada, por excesso ou por defeito, e nós vamos abordar estes dois fenómenos, por excesso ou por defeito, e que muitas vezes não nos permite ir muito além da ideia que nós temos acerca de nós próprios. Se eu digo que não sou uma pessoa disciplinada, que eu não sou uma pessoa de sucesso, que eu não sou uma pessoa inteligente, isso logicamente vai condicionar as ações e vai condicionar a minha tomada de decisão, vai dizer o que é que eu sou capaz de fazer e o que é que eu não sou capaz de fazer, poderá-me limitar mais do que aquilo que de alguma forma me poderá ajudar. Então, vamos falar do conjunto de crenças que temos acerca de nós próprios, ao qual damos o nome de identidade, porque se de alguma forma eu quero construir algo diferente na minha vida, eu tenho que mudar a forma como vejo, e mudando a forma como vejo, é basicamente eu perceber que tipo de pessoa é que eu tenho de ser para alcançar aquilo que eu quero. Então, isto, digamos assim, que é o processo de identidade, e então falamos aqui na quarta aula deste quarto pressuposto, que é o nosso processo de identidade e como é que, de alguma maneira, ele se formou e quem é que eu preciso de me tornar para alcançar aquilo que quero, porque aquilo que nós não queremos de todo é voltar à casa de partida, ou seja, é voltar àquele momento em que a casa desmoronou. E eu acredito que de alguma forma, ou pelo menos pela experiência que eu tenho, não só minha, mas das pessoas que trabalharam comigo, não voltam à casa de partida. É claro que há momentos de dificuldade, há um tempo necessário para isto, mas muitas vezes as pessoas a partir daí têm uma forma diferente de olhar para si, olhar para a vida e inclusivamente também para os seus desafios. Então, desta forma, começamos a ter uma noção mais clara daquilo que nós gostamos, daquilo que queremos, daquilo que não queremos e, acima de tudo, uma coisa muito importante que muitas vezes há alguma dificuldade, que é impor limites. Vamos estar bem cientes dos limites que impomos a nós próprios e também às outras pessoas. E quando nós temos essa clareza, aquilo que eu chamo a energia do sim e a energia do não ganham uma expressão muito forte na nossa vida. E normalmente o propósito deste novo ciclo, e isto aqui entramos na quinta aula, que é o propósito de vida. Esta aula é só dedicada mesmo ao propósito de vida. Normalmente neste ciclo está ligado àquilo que nós mais queremos evitar no mundo e aquilo que de alguma forma queremos arranjar solução para. Então o propósito de vida muitas vezes vem carregado de muita energia, ou seja, está nos dois extremos. Aquilo que eu mais quero evitar
e aquilo que eu mais quero consertar no mundo, ou seja, normalmente por aquilo que eu passei e que eu não quero que os outros passem. Então, muitas vezes é este balanço entre o sim e o não, que muitas vezes está contido aqui, nós só temos de ter alguma clareza para perceber o que é que mais me incomoda e o que é que eu mais gostaria de ver mudado no mundo. Quando isto acontece, nós mais facilmente atingimos então o nosso propósito. E este então, digamos assim, que é o quinto pressuposto, que é o propósito de vida. E fechamos com o sexto pressuposto, que é o da mestria pessoal, ou seja, para chegarmos, temos obrigatoriamente de deixar muitas coisas para trás. Há coisas que já não nos servem, há bagagem na mochila, há peso excessivo na mochila que nós temos de deixar para trás. Muitas vezes temos lá e nem nos apercebemos que aquilo foi colocado há muito tempo atrás. Formas de pensar, maneiras de ver o mundo, a forma como nós comunicamos connosco e que de alguma forma continuar e atrasar um bocadinho na nossa jornada. E com esforço, com flexibilidade, com falhanço, vai acontecer, com avanços e recuos, mas com repetição, começamos a sentir de alguma forma uma força que nos alimenta, em que, independentemente das probabilidades, isto é muito importante, independentemente das probabilidades do momento que podem estar contra nós, existe algo cá dentro que nos diz, não, eu sei que no fim isto vai correr tudo bem. E isto é o que muitas pessoas chamam fé, por exemplo, pode ser. E de alguma forma é isto que é mestria pessoal. Mestria pessoal não é só eu tornar muito bom em alguma coisa, mas acima de tudo eu perceber que as adversidades vão continuar a aparecer na minha vida, mas que eu tenho a capacidade e tenho, digamos assim, as habilidades necessárias para dar a resposta à situação e que não é a situação em si que vai determinar, digamos assim, quem é que eu vou ser, mas a forma como eu respondo a essa situação. Mas para isso eu tenho de perceber que vão haver momentos de dificuldade, vão haver momentos de dúvida, eu vou falhar se calhar mais vezes, isso é normal do que aquelas que acerto, mas que no fim é isto que nós levamos daqui. A vida é uma modalidade contínua de aprendizagem. E é isto que eu queria trazer aqui neste primeiro slide. É uma espécie de uma pequena reflexão em que qualquer ser vivo se encontra num estado contínuo de mudança e desenvolvimento. O universo não para, o universo é uma quantidade de energia que se vai transmutando, digamos assim, de um lado para o outro. A energia em si não acaba, ela simplesmente muda de forma. A questão é que quando nós paramos, muitas vezes começamos a criar dificuldades na nossa vida. Quando ficamos muito presos no emprego que perdemos, quando ficamos muito presos numa relação que tivemos e que não correu bem, o que vai acontecer é que nós começamos a sentir cada vez mais frustração e a duvidar cada vez mais de nós. Agora, quando nós olhamos para isto e percebemos que toda a nossa vida é uma espécie de aprendizagem na qual aplicamos a nossa capacidade de aprender, nós percebemos que se um momento está a ser difícil, então existe uma grande lição que eu tenho que tirar daí, lição essa que eu ainda não cheguei, digamos assim, a ela. Então, tudo o que nos acontece na vida, basicamente é uma modalidade de instrução desde que nos mantenhamos atentos. E esta aqui é a grande dificuldade, que é estarmos atentos com neutralidade, com aceitação e não tanto com crítica, com culpa ou com julgamento. Que é isto que nós fazemos quando muitas vezes estamos numa fase mais difícil, vem aqui o chamado crítico interno e vai começar a criar uma história, uma narrativa que em vez de nos puxar para cima, nos empurra cada vez mais para baixo. E não é isto que é a vida. A vida é simplesmente um conjunto de acontecimentos que nos preparam para o momento seguinte, que de alguma forma nos está a dizer, atenção, que tens de ter esta aprendizagem para passares para o tal ciclo seguinte, que é aquilo que eu falei logo no início. Então, entre o nono e o 11º estágio da nossa vida, nós chegamos a um ponto, ou pelo menos assim eu consigo perceber, depois de seguirmos os roteiros que a sociedade nos impõe, ou seja, estudas, tiras um curso, podes tirar uma licenciatura, arranjas um emprego, compras uma casa, casas-te, tens filhos, trabalhas 30 ou 40 anos, reformas-te e depois descansas. Este basicamente é o roteiro da sociedade para a criação de uma vida mediante certas normas. A sociedade tem normas que são boas, que regulam, logicamente. A questão é que muitas vezes nós seguimos essas regras e essas normas de uma forma, passa a expressão e desculpem, cega, ou seja, de uma forma inconsciente.
começamos a refletir sobre o significado mais profundo das nossas vidas, principalmente quando há um colapso. Este período de reflexão representa um recurso importante que todos podemos utilizar de alguma forma para nos enriquecermos. Então, a reflexão basicamente é percebermos que a parte mais profunda da nossa vida não está nas experiências exteriores, mas sim nas experiências interiores. Porque se eu vos perguntar o que é que vocês querem com o vosso emprego, o que é que vocês querem com o salário ao fim do mês, vocês não querem o salário ao fim do mês, vocês querem a tranquilidade e a segurança e o conforto que vos dá ter um salário e ter um retorno financeiro para, de alguma forma, viverem mais confortáveis. Então, isto é uma sensação interior. E são estas reflexões que nós começamos a fazer quando, digamos assim, passamos de um momento de colapso, um momento de caos, começamos a olhar mais para dentro. E esta reflexão normalmente leva-nos a uma conclusão. O que queremos daqui para a frente, ou seja, depois de um momento de dificuldade, aquilo que muitas vezes se chama de crescimento pós-traumático, normalmente é um pouco diferente daquilo que estávamos a fazer e daquilo que temos. Ou seja, nós começamos, e vamos ver um bocadinho mais à frente, a simplificar as coisas. E isto é uma parte importante da nossa experiência e da nossa maturidade. Nós não necessitamos de viver com tanto, nós simplesmente começamos a reduzir aquilo que está em excesso. E quando nós fazemos esta reflexão, de alguma forma aprendemos a abdicar do controlo, aprendemos a abdicar do controlo e do domínio exterior, porque se há três coisas que nós controlamos, estamos a falar daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto e daquilo que eu faço. O resto, e quem faz, já fez cursos comigo, quem já fez mentorias comigo, é uma coisa que eu repito com muita frequência. O resto que está para aí, daí para a frente, ou seja, para além do meu pensamento, para além do meu sentimento e, digamos assim, para além da minha decisão, eu no máximo apenas posso influenciar, eu não controlo. Eu não controlo o comportamento de outra pessoa, eu não vou controlar o comportamento da minha filha, eu posso lhe dar as bases, posso influenciá-la para ela fazer escolhas que eu acho que são mais saudáveis para ela, que são mais ecológicas, no entanto ela tem sempre a possibilidade de fazer outras escolhas. E de alguma forma nós percebemos que não temos de saber tudo. Essa aceitação normalmente leva àquilo que nós chamamos de benevolência. Benevolência connosco e benevolência com as outras pessoas, ou seja, com os nossos erros e com os erros das outras pessoas, tornando-nos muitas vezes melhores seres humanos. Aprendemos com o nosso exemplo muitas vezes a dar mais às outras pessoas. E esta questão da benevolência parte primeiro de nós, para nós, e depois para as outras pessoas, porque é isto que nos torna um bocadinho mais humanos, é esta parte de benevolência, é esta parte de aceitarmos a nós próprios, os nossos erros e acima de tudo aceitar uma coisa muito importante, que é nós não sabemos tudo. O nosso problema começa quando nós achamos que sabemos muita coisa. Temos o copo tão cheio, tão cheio, tão cheio, que já não conseguimos receber mais conhecimento. E esta benevolência leva à aprendizagem, ou seja, a capacidade de ligar o conhecimento que fomos recebendo às experiências que tivemos ao longo da vida, isso nós chamamos de sabedoria. E isto é muitas vezes este pau de dois bicos do desenvolvimento pessoal. Nós muitas vezes ganhamos tantos conceitos, ouvimos tantas frases fantásticas, ouvimos tantas aulas, tantos workshops. A questão é que nós muitas vezes não colocamos isso em prática. E isto é muito importante. Entre o conhecimento e a aprendizagem vai um grande passo. Ou seja, entre aquilo que eu ouço e aquilo que eu pratico, normalmente nós muitas vezes ficamos por aquilo que ouvimos ou pelo nosso conhecimento. E a experiência diz que se eu não for para a rua, eu não colocar na prática, eu o máximo que consigo fazer ou consigo ter é, digamos assim, a experiência de outra pessoa que me relatou num vídeo, que me relatou num workshop ou que me relatou num livro. A questão é, quando nós perdemos este receio de julgamento, do falhanço, de errar, de não conseguir, nós vamos e praticamos. Reparem, uma criança não começou a andar para mostrar aos pais que era melhor. Uma criança começou a andar porque necessitava de chegar a algum lado. Isto é muito importante. Uma criança não começou a falar para ser melhor do que A, B ou C. A criança não tem isso. A criança aprendeu a falar para exprimir uma necessidade. Então, reparem se as crianças tivessem a mesma perspectiva
que nós temos, ou seja, o nosso desenvolvimento seria muito mais tardio. E é isto que liga muitas vezes o nosso propósito, e nós vamos falar muito disto naquela aula, na aula número 5, que é aquilo que nós chamamos o entusiasmo de uma criança e a disciplina de um adulto. Quando nós conseguimos, de alguma forma, equilibrar estes dois pontos, nós aproximamos do nosso propósito de vida e da nossa mestria pessoal. E o que é que traz a sabedoria? Uma coisa muito simples, a sabedoria ajuda-nos a evitar erros do passado enquanto colhemos os benefícios, digamos assim, das lições que nós temos ao longo da vida, da experiência, daquilo que vivemos. Contemplando aquilo que somos, aquilo que nós queremos na nossa vida, as escolhas que nós vamos tomar para a frente, sabendo que elas podem ser certas ou não, não é essa a questão, nós só vamos saber muitas vezes mais à frente, mas tornamos-nos mais benevolentes connosco, com os outros, e quando isto acontece, atingimos um nível de sabedoria muito mais profundo. Ou seja, a sabedoria vem da minha capacidade de perceber que eu não sei tudo, que eu tenho muita coisa a aprender e que de alguma forma eu tenho que ir por tentativa e erro, eu tenho que falhar para poder aprender. E se nós podemos falar de desenvolvimento pessoal, temos que falar de perspectiva, obrigatoriamente. O que é perspectiva? A perspectiva é como eu estar no mirador e ter uma vista abrangente sobre aquilo que me rodeia. A questão é que nós muitas vezes temos uma visão muito focada em determinadas experiências, em determinadas situações, e quando nós criamos perspectiva, quando olhamos para ela como uma linha de tempo muito maior do que o momento que estamos a viver, isso é como nos permitirmos vermos outras hipóteses além daquelas que vemos neste momento. É como eu estar no miradouro e estar com os binóculos a fazer zoom a um determinado ponto. Eu posso ver muito bem aquilo. A questão é que se eu estou no miradouro, eu estou para ver a vista, eu estou para ver a abrangência, estou para ver aquela totalidade toda, toda aquela vista fantástica. E é isto que nós muitas vezes perdemos na nossa vida. Perdemos perspectiva e ficamos muito focados em determinados acontecimentos e em determinadas experiências. Agora, se eu olhar para a minha vida como uma linha muito mais abrangente do que aquele momento que eu estou a atravessar, eu sei que de alguma forma o momento seguinte pode não ser tão bom ou pode ser igual, mas a seguir vem outro. E esse momento, se calhar, já vai ser um bocadinho melhor. E se eu olhar para 5 anos a esta parte, eu percebo que já consegui, se calhar, muita coisa. E é isto que nós devemos fazer na nossa vida, é ganharmos abrangência e ganharmos perspectiva para perceber que este momento é apenas um ponto numa reta muito maior do que o momento que nós estamos a viver. E de alguma forma, eu queria, para facilitar aqui um bocadinho este entendimento sobre a jornada como uma aprendizagem, eu fiz uma espécie de um gráfico, bem ou mal feito, não é essa a questão, mas que de alguma forma é o resumo daquilo que se passou comigo, é o resumo também daquilo que eu consegui extrair dos processos de desenvolvimento pessoal que fiz, das mentorias que fiz também, em que nós temos, digamos assim, duas linhas na nossa vida. Ou seja, temos dois eixos, temos a qualidade de vida, e isso é perfeitamente subjetivo, depende de cada um. O que é qualidade de vida para mim pode ser completamente diferente da qualidade de vida para cada um de vocês que está aí desse lado. E ao mesmo tempo, todos nós temos, digamos assim, o tempo, os anos que nós vamos passando ao longo da vida. Então reparem, esta linha que aqui está, qualidade de vida, se vocês repararem, ela de alguma forma tem uma tendência para, num determinado ponto, crescer abruptamente. Ou quando começamos a trabalhar, ou quando começamos uma relação, e estamos confortáveis, estamos estáveis, temos segurança. A questão é, quando uma dessas estruturas desaparece, quando uma pessoa infelizmente desaparece da minha vida, seja por que razões for, ou quando eu perco o emprego e ao perder o emprego eu não consigo pagar as minhas contas, o que é que acontece? Normalmente eu tenho uma queda abrupta na minha qualidade de vida. E mais uma vez, qualidade de vida é subjetivo. Pode ser a minha felicidade, pode ser o meu bem-estar. Para mim, qualidade de vida pode ser segurança, para mim, qualidade de vida pode ser aventura, para mim, qualidade de vida pode ser amor e conexão, eu ter uma relação, para mim, qualidade de vida pode ser eu sentir-me visto, importante, digno, por exemplo, pertença de alguma coisa, é subjetivo.
A questão é que quando nós temos uma queda abrupta destas, normalmente aquilo que nós chamamos de trauma ou um efeito devastador na nossa vida de caos, normalmente acontece porquê? Porque houve certos aspectos no nosso exterior, reconhecimento, dinheiro, significado, conquistas profissionais ou o controle que nós achamos que temos sobre a nossa vida, que simplesmente de um momento para o outro nós apercebemos que afinal não tínhamos assim tanto controle, que afinal não estávamos tão seguros, que afinal já não tínhamos assim tanta importância, e isto de alguma forma traz uma queda abrupta na nossa qualidade de vida. E durante os primeiros tempos é difícil, porque é, digamos assim, uma desorientação muito grande. Eu não sei para que lado é que meio de virar, eu parece que estou a correr atrás do prejuízo, parece que só tenho questões e não consigo chegar a nenhuma resposta. E neste momento nós começamos, de alguma forma, a duvidar de nós, a sentir-nos confusos, ou seja, a nossa mente não para de pensar, está sempre a fazer questões, está sempre a traçar cenários, normalmente os mais negativos possíveis. Começamos a ter medo do futuro, começamos a ter medo de não conseguir sair daquela situação, sentimos-nos inseguros, sentimos-nos frustrados e muitas vezes isolamos. Então, este, digamos assim, que é aquele período de dificuldade. Não sei se vocês conhecem aquela história da minhoca que passa para a borboleta, né? A metamorfose. Normalmente, a metamorfose, há ali um momento em que nem é minhoca, nem é propriamente uma borboleta, está ali naquela transformação. E todos nós também temos este momento na nossa vida quando as coisas são realmente mais difíceis. Ficamos confusos, ficamos dispersos, não temos foco. A questão é que é neste momento que normalmente se dá o nosso maior crescimento. É neste momento que normalmente nós temos maiores oportunidades. É neste momento que muitas pessoas procuram o autoconhecimento, é neste momento que muitas pessoas procuram desenvolvimento pessoal, é neste momento que muitas vezes procuramos inteligência emocional, saber gerir as nossas emoções. O que é que são emoções? Como é que eu giro os meus sentimentos? É neste momento que eu começo a trabalhar na pessoa que eu quero ser, identidade. É neste momento que eu começo a questionar, então e agora? Qual é o meu propósito? O que é que eu vou fazer daqui para a frente? Isto é a minha tábua rasa. E é neste momento que nós começamos a ser verdadeiros connosco. O que é ser verdadeiros connosco? É saber que há coisas que gostamos, há coisas que não gostamos e há coisas que nós não toleramos de todo. E as coisas que nós não toleramos de todo, nós aprendemos a pôr limites. E isto é chegar a um nível de verdade que é eu dizer a verdade sobre mim próprio para mim próprio, que é uma coisa que às vezes é muito difícil nós fazermos. E é nestes momentos em que nós começamos, digamos assim, a olhar mais para dentro, para os fatores externos, em que nos preocupamos mais com o nosso bem-estar, preocupamos mais com a sustentabilidade do nosso eu, ou seja, nós não ficarmos tão vulneráveis a estes fatores externos e começarmos a ligar mais à nossa vida interior. Começamos a dar mais importância ao crescimento pessoal, ao equilíbrio emocional e, acima de tudo, uma coisa muito importante, começamos a simplificar. É muitas vezes a partir deste momento que, digamos assim, menos começa a ser mais, ou seja, aquilo que está em excesso e que eu começo a perceber que de alguma forma aquilo que eu estou a transportar me está a custar muito mais do que aquilo que eu posso ganhar. Seja um emprego, seja uma relação, seja as preocupações que eu tenho, seja a forma como eu trato as pessoas, ou a forma como eu reajo às pessoas, nós muitas vezes começamos a simplificar, ou seja, começamos a olhar para nós, a perceber que não são propriamente as pessoas que nos incomodam, mas se calhar é mais a forma como nós olhamos para essas pessoas e a forma como nós olhamos para nós que muitas vezes nos leva a ter aquilo que nós chamamos de atitudes reativas, de reação, não tão conscientes, que muitas vezes são quase instintivas. Então, é isto que normalmente se dá num ciclo de grande dificuldade na nossa vida. Ou seja, nós ficamos dispersos, ficamos confusos, perdemos algo que é importante e viramos mais para dentro. E o fruto ou o resultado do autoconhecimento, da gestão emocional, do trabalho que nós fazemos sobre nós próprios, na busca do nosso propósito, nós começamos a sentir melhor, começamos a fazer escolhas mais, quando eu digo mais sustentáveis, que sejam mais ecológicas
para nós, mas isso envolve um crescimento pessoal, envolve um nível de verdade também muito grande. Então, de alguma forma, é importante nós olharmos aqui para uma coisa que é, nós muitas vezes estamos mais a trabalhar sobre o efeito do que sobre a causa. E o que é isto, o efeito ou a causa? Acontecimentos que muitas vezes estão presentes na nossa vida são provocados muitas vezes por uma causa, às vezes passada, iniciada num passado até distante. A forma como eu me comecei a desmotivar no meu emprego, a forma como eu comecei a não corresponder, digamos assim, às solicitações que me eram dadas, a forma como eu deixei de ter disponibilidade, a forma como eu deixei de ter entusiasmo, a forma como eu deixei de ser proativo, muitas vezes isso pode ter uma consequência passado 3, 4, 5 anos, seja o que for. Ou seja, a questão é que nós muitas vezes começamos e focamos muito no efeito, ou seja, focamos muito no final da linha daquilo que foi o meu comportamento iniciado há algum tempo atrás. E a vida, no fundo, acaba por ser um eco. Se não estamos a gostar do que estamos a receber, devemos observar então aquilo que estamos a emitir, porque lá está. A energia acaba muitas vezes por se relacionar connosco consoante a energia que nós estamos a emitir também. E tudo na nossa experiência é simultaneamente o efeito de uma causa anterior e a causa de um efeito posterior. Ou seja, a resposta que eu vou dar a alguma coisa que me está a acontecer poderá ser a causa de um efeito que vai gerar daqui a 4, 5, 6, 7, 8 anos, seja o que for. Não é aquilo que nós chamamos o efeito borboleta. Estarei a atuar no efeito ou estarei a atuar na causa? E quais são, digamos assim, vou-vos dar aqui alguns exemplos para perceber quando é que nós estamos a atuar no efeito e quando é que nós estamos a atuar na causa. Por exemplo, quando eu digo aquela pessoa tira-me do sério, irrita-me e não consigo conter, isto é eu trabalhar no efeito, ou seja, eu de alguma forma estar a dar uma resposta reativa. Eu trabalhar na causa eu tenho que fazer questões, eu tenho que ser verdadeiro. O que é que me irrita mais propriamente naquela pessoa? Qual será a intenção dessa pessoa fazer aquilo? Será assim tão importante para ela que ela o faça de propósito só para me irritar, por exemplo? Existe alguma regra ou algum padrão que essa pessoa quebra? Se sim, qual é o padrão, qual é a regra e será que eu já lhe comuniquei esse padrão ou essa regra? Eu aqui estou a trabalhar na causa. Outro exemplo, assim, muito fácil de entender. Eu não me consigo controlar, por exemplo, com o meu companheiro ou com a minha companheira, seja o que for. Sempre que ele tem aquela postura de afastamento e quando eu vou falar dos meus problemas, ele simplesmente ou ela simplesmente vira a cara, eu explodo imediatamente. Isto é trabalhar sobre o efeito. Trabalhar sobre a causa é, será que ele sabe o quanto é importante para mim partilhar isto com ele e ter a sua opinião? Será que ele percebe que a opinião dele é importante para mim? Se já lhe transmiti isso, por exemplo, de que forma é que eu fiz? E em que momento é que eu fiz? Será que foi no calor de uma discussão? Qual é a necessidade que está aqui presente? Eu estou a necessitar de significado? Estou a necessitar de segurança? Estou a necessitar de amor ou conexão? Isto é trabalhar sobre a causa, porque é esta causa que vai levar a um determinado efeito. Por exemplo, os meus últimos tempos no meu local de trabalho têm sido desmotivantes. Não tenho tomado iniciativa quando é pedido a alguém para o fazer. O que é que me levou a que isto acontecesse? Foi algum episódio recente? Foi algo que já é mais prolongado? Será que sinto falta de propósito naquilo que faço? Porquê é que eu faço aquilo que faço? Quem é que vai beneficiar, para além de mim, com aquilo que eu estou a fazer? De que forma é que eu posso fazer de uma maneira diferente? Então, se nós repararmos, para passar do efeito para a causa, nós temos de fazer questões e temos que atuar, digamos assim, na raiz do problema. E isto acontece muitas vezes na nossa vida e principalmente em momentos de maior dificuldade. Ou seja, se eu relaxar em relação às minhas tomadas de decisão, eu não tenho de saber tudo, eu não tenho de saber como é que aquilo vai correr. É claro que posso ter uma previsão, mas as coisas são variáveis, ok? Então, de alguma forma, o sistema ou a vida, digamos assim, é algo com tantas variáveis e é tão complexo para ter a certeza de quais vão ser os efeitos a ser gerados que eu muitas vezes desgasto-me com isto e não estou a viver o momento presente. Ou seja, eu estou simplesmente
a atuar no efeito e não na causa. Então, é importante nós relaxarmos, é importante nós percebermos que não temos de ter as respostas para tudo e que um determinado contexto hoje levará a uma determinada resposta, mas amanhã o contexto poderá ser completamente diferente. E o que é que acontece? Eu tenho que mudar a resposta, ok? Então, isto é estar em causa ou estar em efeito. E a questão que eu vos coloco aqui, neste momento da vossa vida, vocês estão mais em causa ou estão mais em efeito? E podem escrever aqui no chat se estão mais em causa ou se estão mais em efeito, ok? Então vá, escrevam lá só para eu ver aqui o que é que vocês neste momento estão a passar, se estão mais em causa ou se estão mais em efeito, ok? Em causa, em efeito, ok, boa causa, efeito, causa, ok, temos aqui isto de alguma forma dividido, os dois em simultâneo, ok, fantástico, muito bem. A questão aqui é eu perceber qual é a causa daquilo que me está a acontecer neste determinado momento e o que é que eu posso fazer para, digamos assim, questionar e mudar essa causa. Porque quando eu mudo a causa, e a causa normalmente está em mim, ok? O efeito está na resposta que eu dou. Quando eu sou verdadeiro o suficiente, como nós tínhamos falado atrás, e às vezes o verdadeiro suficiente é algo que é desconfortável, é eu perceber que se calhar há aqui aspectos meus que já vêm de algum tempo, que já vêm de experiências passadas que eu ainda não trabalhei, ok? Isto é muito importante nós percebermos isto, é que é necessário um nível de verdade para nós chegarmos ao nosso propósito e estarmos bem connosco próprios. E agora, vamos falar aqui um bocadinho sobre uma pessoa que eu gosto muito, que é o Henry David Thoreau. Ele tem uma frase muito gira que diz: um homem é rico em proporção ao número de coisas de que pode prescindir. Ou seja, e houve uma vez uma frase de alguém que me disse: eu estou a viver para acumular coisas ou estou a viver para ser feliz? E esta frase dele, de alguma maneira, vem colocar aqui em perspectiva muita coisa, ou seja, quanto é que me está a custar a vida que eu estou a levar neste momento ou aquilo que eu acho que preciso neste momento? E reparem, se eu vos dissesse assim, imaginem que vocês amanhã têm 5 milhões de euros na vossa conta. Vocês continuariam a fazer aquilo que estão a fazer neste momento ou seguiriam a fazer outra coisa qualquer que vos apaixonasse mais do que aquilo que estão a fazer? E esta, digamos assim, que é a nossa questão relativamente às necessidades e ao apego. É que nós muitas vezes acabamos por não questionar quanto é que me está a custar a vida que eu estou a levar. Ou seja, enquanto eu, isto é o meu exemplo pessoal, enquanto eu conseguir responder à questão que eu vos fiz com sim, eu vou continuar a fazer o que faço. Se eu amanhã ganhasse Euromilhões, seja o que for, uma boa quantia de dinheiro, eu na quarta-feira estaria aqui exatamente à mesma hora para vos dar o workshop e na quinta-feira também, e em agosto, em julho, em setembro fazia exatamente a mesma coisa. Porquê? Porque isto é algo que a mim me dá extremo prazer, eu gosto de fazer isto, é um propósito, uma missão, aquilo que vocês de alguma forma queiram chamar. Então, enquanto eu conseguir responder sim a esta questão, eu vou continuar a fazer isto que faço. Porquê? Porque há coisas que eu posso prescindir, eu não preciso assim tanto para viver neste momento. E esta é a filosofia de Thoreau. Quanto é que me está a custar ao meu bem-estar a vida que levo? E Thoreau foi uma pessoa que foi viver para o meio de uma floresta, em que é claro que isto é muitas vezes levado ao extremo, mas de alguma forma ele chegou à conclusão de que aquilo que ele estava a pagar para ter a vida que tinha era muito mais destrutivo do que se vivesse com pouco menos do que aquilo que ele necessita. E esta filosofia exige que pesemos o lucro que obtemos contra os custos avaliados em termos da nossa vida. O custo de algo, digamos assim, podemos falar com uma quantidade daquilo que chamamos de vida, a nossa vida, que é necessário trocar por ela. Eu, para ganhar X para me sustentar, por exemplo, quanto é que eu tenho de trocar da minha vida? Tenho de trocar 12 horas por dia? Tenho de trocar 8 horas por dia? Tenho de trocar 16 horas por dia? Eu estou bem com isso, se eu estiver, ok, fantástico. Se eu não estiver bem com isto, então é importante eu colocar esta questão.
Quanto é que me está a custar não experimentar algo novo apenas por prazer? Apenas por prazer. Eu não estou a dizer criar aqui uma disrupção relativamente à minha vida e agora mochila às costas e vou partir à aventura no mundo. Ok, se isto para mim fizer sentido, fantástico. Eu não estou a dizer isso, eu só estou a dizer porque é que eu não experimento algo novo sem ter expectativas de se vou gostar, se vou ser bom, se vou falhar ou não. Alguma coisa mesmo muito simples. Quanto é que me está a custar preocupar-me em excesso nas minhas relações pessoais, nas minhas relações familiares, na minha relação comigo mesmo, na minha saúde? E reparem, mais uma vez, volto aqui ao slide anterior, que é a vida anterior ao outro. A vida é demasiado complexa para nós a podermos entender, ok? Quanto é que me está a custar não impor limites e não saber dizer não? E para quem já fez o curso de Enneagrama comigo, esta é especialmente importante para aquelas pessoas que têm um perfil de personalidade tipo 9, diplomatas, dificuldade de dizer não, não criar conflito, engolir tudo para dentro. Isso poderá ser a médio e longo prazo destrutivo. Quanto é que me está a custar ganhar aquilo que eu ganho? Então, reparem, esta filosofia é uma filosofia que, de alguma forma, menos acaba por ser mais. É claro que todos nós temos contas para pagar, e sem dúvida que sim. Agora, a preocupação que isso muitas vezes nos traz é excessiva, ocupa a nossa mente, desgasta as nossas emoções e não temos a clareza necessária para responder à questão: como é que eu quero viver a minha vida e como é que eu vou fazer isto? Então, é importante nós começarmos a simplificar. E simplificar não significa eu tirar tudo da minha vida. Muitas vezes significa eu até arranjar um momento para mim e fazer alguma coisa que eu gosto. Caminhar, andar de bicicleta, cozer, pintar, trabalhar em barro, madeira, whatever, seja o que for. É importante nós também darmos expressões a esta parte emocional que nós temos, ok? E é fundamental vocês colocarem esta questão: quanto é que me está a custar não experimentar algo novo apenas por prazer? Eu não tenho que acertar, ok? Então, este, digamos assim, que é mais um fator de aprendizagem na nossa jornada, porque a nossa vida é uma jornada. Uma viagem é algo mais previsível, uma jornada é algo que é imprevisível. Eu não sei propriamente onde é que vou parar. Então vamos aproveitar aqui um bocadinho deste caminho. Mas para isso eu preciso de fazer uma coisa, que é: o maior inimigo do conhecimento e da aprendizagem não é a ignorância, mas sim a ilusão de conhecimento. A ilusão de conhecimento, de alguma forma, cria aquilo que nós chamamos dos nossos pontos cegos, ou os nossos blind spots. O que é que são os nossos pontos cegos? São coisas que estão lá e nós não conseguimos ver, como por exemplo aquilo que nós chamamos do ângulo morto no retrovisor de um carro, ou seja, em que há um carro que está mesmo ao nosso lado a ultrapassar, mas se nós olharmos para o retrovisor nós não vamos ver aquele carro, e nós também temos isso na nossa vida. As coisas estão lá e nós não as conseguimos ver porque estamos muito certos daquilo que sabemos, das nossas crenças, dos nossos conhecimentos, das nossas ideias e modelos mentais, que muitas vezes o maior inimigo do conhecimento não é, digamos assim, a ignorância ou aquilo que eu não sei, mas sim a ilusão do conhecimento e aquilo que de alguma forma eu já sei. Então, nós vamos abordar isto um bocadinho mais a fundo na terceira aula, que é o chamado efeito Dunning-Kruger, ok? Eu não vou abordar isto aqui nesta aula, mas é um enviesamento que nós temos ao nível da nossa identidade, aquilo que nós achamos que sabemos e da forma como isso muitas vezes nos vai condicionar num processo de aprendizagem e até de socialização relativamente a outras pessoas. Então, o maior inimigo do conhecimento e da aprendizagem não é a ignorância, mas sim a ilusão daquilo que eu acho que sei. E agora, as três fases da aprendizagem. O nosso conhecimento do mundo é subjetivo, ou seja, é baseado em emoções, em inseguranças e em experiências limitadas. O que é quer dizer subjetivo? Penso que já toda a gente percebe que duas pessoas a ver o mesmo evento, a ver, digamos assim, a mesma situação, podem tirar duas conclusões completamente diferentes. Ou seja,
Uma coisa é aquilo que eu observo, outra coisa é a avaliação que faço. E a avaliação que faço é subjetivo. É subjetivo tendo em conta as minhas experiências passadas, tendo em conta aquilo em que eu acredito relativamente a mim e ao mundo, relativamente aos meus valores. Então reparem, tudo isto passa aqui por um processo de eliminação, de destruição e de generalização. E quem fez o workshop de coaching e PNL foi um dos temas que nós abordámos na primeira aula, que foi a forma como nós percepcionamos o mundo e usamos estes filtros para o entender. Então, o conhecimento prático será sempre o nosso capital mais valioso. Eu posso-vos dar um conjunto de técnicas e de ferramentas de desenvolvimento pessoal para vocês, de alguma forma, procurarem o vosso propósito, mas nada será tão rico do que a vossa própria experiência. Porque, reparem, eu não posso ser um bom escritor sem nunca pegar numa caneta, sem nunca tentar escrever uma página, um caderno, um livro, whatever, seja o que for. Eu não posso ser um bom treinador sem nunca treinar uma equipa. Eu posso ler todos os livros possíveis e imaginários. Eu posso fazer todos os workshops de storytelling, de escrita criativa, de copywriting. Mas caramba, se eu nunca pegar numa caneta, eu vou ficar apenas pelo potencial, eu não vou saber. Não posso ser um bom músico sem nunca pegar num instrumento. Não posso evoluir se estiver sempre a fugir da realidade para tentar evitar os erros. E aqui, muitas vezes, é onde bate, digamos assim, a nossa dificuldade, que é a nossa dificuldade de lidar com a falha, a nossa dificuldade de lidar com o erro, a nossa dificuldade de lidar com as nossas próprias limitações e, muito importante, a nossa dificuldade de lidar com a crítica e com a opinião das outras pessoas. É isto que muitas vezes nos leva a não pegar numa caneta, é isto que muitas vezes nos leva a não pegar num instrumento, é isto que muitas vezes nos leva a não pegar num bocado de madeira e tentar fazer alguma coisa. É este nível de dificuldade que nós muitas vezes alcançamos na nossa vida. Ou seja, nada melhor do que eu ir para o mundo e aprender. E estas são as 3 fases da aprendizagem. Ou seja, aquilo que de alguma forma eu ouço, eu vou esquecer mais cedo ou mais tarde. Aquilo que eu faço, eu aprendo. E a melhor forma de eu aprender é fazer alguma coisa para tentar explicar a outra pessoa como é que aquilo se faz. Esta é a melhor forma que nós temos de alguma maneira de aprendizagem. E o grande objetivo da aprendizagem nunca deverá ser dinheiro, uma posição ou um título. Isso sim será uma consequência, poderá ser uma consequência. Nunca deverá ser o propósito, mas sim a transformação da mente e da nossa personalidade, ou seja, o nosso crescimento. E se de alguma forma as maiores aprendizagens são aquelas em que nos vimos privados de algo importante, como nós já vimos aqui desde o início desta aula, não é? Ou seja, quando nós muitas vezes nos vimos privados de alguma coisa, nós mais cedo ou mais tarde passamos por um processo de metamorfose que nos vai obrigar a procurar satisfazer as necessidades que estão em falta. Nesse momento deixamos de intelectualizar, vamos para palco, experimentamos, erramos, corrigimos e transformamos. E esta, digamos assim, que é a grande aprendizagem da vida, que é experimentar, errar, corrigir e transformar. E em qualquer fase de aprendizagem, nós temos que começar pela observação, temos que ver como é que os outros fazem. Então, a primeira fase é sempre a observação profunda, é o modo mais passivo de aprendizagem. E a questão é que no desenvolvimento pessoal muitas vezes ficamos por esta parte, ficamos pela observação profunda, ficamos pelo aquilo que nós chamamos uma aprendizagem passiva. Lemos livros, vemos ferramentas, frequentamos seminários, o que quer que seja, e isto passa por observação. A questão é, eu nunca vou conseguir usufruir daquela ferramenta se não passar para o modo prático. E aqui falamos da nossa aquisição de capacidades. E a nossa aquisição de capacidades, uma nova capacidade, um novo conhecimento, uma nova habilidade, ao início é desconfortável. Porquê? Porque eu tenho que estar a pensar naquilo que estou a fazer. Se eu agora quisesse começar a escrever à mão esquerda, era um desafio para mim e era chato e dava trabalho e eu ia me sentir frustrado, porque se eu escrevia uma frase em 10 segundos, eu vou demorar 40 segundos a escrever uma frase. A questão é, se eu não repetir, eu nunca vou conseguir integrar aquele conhecimento numa aprendizagem. E aqui entramos na terceira fase, que é
experimentar. Passamos para o modo ativo. E a experimentação envolve o quê? Tentativa e erro. Envolve falhar, voltar a tentar, mudar a abordagem, voltar a tentar, se calhar falhar novamente e à medida que eu vou falhando, e como nós falámos no início, é isso que nos traz a aprendizagem e a experiência, reduz o tempo de resposta e evita erros passados. Passado algum tempo, esta capacidade que para mim antigamente era algo que era difícil e que eu tinha que me esforçar, está automatizada. Então, estas são, digamos assim, de uma forma mais geral, as 3 fases de aprendizagem. A questão é, todos nós passamos por 4 estágios e vamos falar destes 4 estágios naquilo que nós fazemos, que chamamos a matriz da competência. A teoria dos 4 estágios da competência descrevem a forma como todas as pessoas aprendem algo ou alguma nova habilidade. A teoria foi desenvolvida nos anos 70 por Noel Birch. Aprender algo novo nem sempre é fácil, claro que não, porque eu tenho que criar ligações neuronais, ou seja, eu tenho que estabelecer aqui caminhos que, por repetição, se vão tornando mais fortes e que façam aquele comportamento ser o mais automatizado possível. Esta matriz ajuda-nos a mensurar a nossa aprendizagem. Então, o primeiro estágio é o incompetente inconsciente. O que é o incompetente inconsciente? O incompetente inconsciente é eu não ter conhecimento que não sei uma determinada capacidade. Eu simplesmente não sei, nunca tive necessidade, nem sei que aquilo existe, não me faz falta. A questão é que quando eu me vejo confrontado com uma determinada necessidade e essa necessidade necessita de uma competência, vamos supor, eu para ser mais autónomo, eu preciso de ter um carro, preciso de conduzir. Ok, eu não sei conduzir. Mesmo que soubesse conduzir, o que é que eu tenho de fazer antes? Tirar a carta de condução. E aqui entra no meu incompetente consciente, ou seja, eu tomo consciência da minha incompetência numa determinada área, numa determinada competência, numa determinada habilidade. Eu não sei e tomo consciência disto. Então eu vou procurar ajuda. Vou tirar a carta, vou ter aulas de código, vou ter aulas de condução e tiro a carta de condução. E tenho a carta de condução e vou pegar no carro. Este é o terceiro estágio, ou seja, é o chamado competente consciente. O que é o competente consciente? O competente consciente é aquele momento em que eu já consigo executar aquela tarefa ou aquela habilidade, mas tenho que estar consciente e com atenção àquilo que eu vou fazer. A primeira vez que pegámos no carro, certamente nós não queríamos ninguém ao nosso lado a falar connosco, certamente nós nem sequer ligámos o rádio, estávamos muito preocupados com o pisca, com o ponto de embreagem, com a pressão no travão, com o acelerador, com o condutor da frente, com o que vem atrás. Então isto é a chamada competência consciente, eu já tenho esta competência, mas ainda necessito de esforço para a colocar em prática. Passado um ano, eu conduzo todos os dias, e já posso ir ouvir música, já posso ir a falar com a pessoa que vai ao meu lado, já posso ir ao telemóvel, embora não deva, logicamente, mas porquê? Porque eu já automatizei este processo e já não preciso estar a pensar nele. Eu posso utilizar a minha mente para pensar noutras coisas enquanto vou conseguir, enquanto vou conduzir. E isto chegamos ao quarto estágio, que é o chamado competente inconsciente. E na nossa vida é isto que acontece. Quando nós saímos de uma situação difícil, nós vamos ter que aprender a lidar com ela, vamos ter de aprender novos conceitos, novas ferramentas, novas formas de ver a vida. Ao princípio, eu tenho que estar atento para não desvalar para o meu processo de pensamento antigo. Mas à medida que eu vou repetindo isto e vou estando com atenção, eu já começo a perceber que, caramba, eu passei esta dificuldade, eu perdi o meu emprego, mas eu dei a volta por cima, eu candidatei-me e neste momento, ok, estou bem na vida. Eu terminei uma relação, ao princípio sentia-me muito mal, com culpa, com raiva e não conseguia parar de pensar na pessoa. Mas passado 6 meses, depois de um processo consciente, eu já passo um dia ou dois, se calhar, sem pensar na pessoa, já não tenho aquele impacto de não ter a pessoa na minha vida. E isto tem a ver com a matriz da competência. Por isso, olhem para uma dificuldade que vocês estejam a ter neste momento, de uma competência que vocês queiram integrar na vossa vida e vejam em que estágio está. Não digo um, porque senão vocês não sabiam, precisavam disso. Mas vejam se estão no 2
ou se estão, digamos assim, no 3, porque se estiverem no 4, ela já está integrada e de alguma forma já executam sem ter de pensar nela. Então, esta é aquilo que nós chamamos a matriz da competência. E agora, facilitadores para a nossa aprendizagem. Valorizar mais a aprendizagem do que o dinheiro, e o dinheiro eu poderia colocar aqui entre parênteses, ou seja, valorizar mais a aprendizagem do que o resultado final, valorizar mais o caminho do que a meta ou o final, ganhar perspectiva e ampliar os nossos horizontes, perceber que de alguma forma eu posso começar a minha carreira profissional numa determinada área, mas eu não tenho que acabar propriamente lá. E se eu sair daquilo que estou a fazer e for começar numa nova carreira, eu não vou começar do zero, eu nunca começo do zero. Porquê? Porque eu já tenho competências emocionais, mentais, intelectuais que não tinha no início da minha carreira. E é importante nós usarmos isso para ampliar os nossos horizontes. Ou seja, ver outras áreas importantes que de alguma forma eu até posso gostar, mas com os conhecimentos que adquiri, vamos supor, de mercado, de conhecimentos, de know-how, de networking, eu poder, de alguma forma, usar isso para expandir algo que eu necessito e que eu gostaria mesmo muito de fazer numa outra área completamente diferente em termos profissionais. Readquirir o sentimento de humildade. E humildade, às vezes nós temos esta dificuldade. Se eu perguntar a alguém, tu és uma pessoa humilde, a maior parte das pessoas dizem que sim. Porquê? Porque socialmente não é bem aceito uma pessoa dizer, não, eu não sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa arrogante, eu trato as pessoas abaixo. Claro que não. Todos nós gostamos de dizer que somos humildes. A questão é, humildade não é pensar menos acerca de nós próprios, das nossas capacidades. Humildade é simplesmente eu pensar menos em mim próprio, pensar menos nas minhas falhas, pensar menos na opinião que as outras pessoas têm de mim e na forma como eu me vou sentir com isto. Isto é ser humilde, é eu colocar-me num patamar que me permita aprender. Agora, se eu vou num patamar de arrogância, de arrogância tem muito a ver com inferioridade, ok? Se eu vou neste patamar de arrogância, o que vai acontecer é que, de alguma forma, eu vou estar fechado à aprendizagem, vou estar fechado, digamos assim, a receber o conhecimento e a mentoria, seja o que for, daquela pessoa que me está a tentar transmitir aquilo que me poderá ajudar. Uma coisa importante para todas as fases da nossa vida, confiar no processo. Se eu estou a atravessar um momento difícil é porque de alguma forma eu neste momento também estou a precisar se calhar um bocadinho disto. Estou a precisar de passar por este momento para eu confiar em mim próprio e saber que tenho as competências necessárias para poder sair dele mais cedo ou mais tarde. Ser flexível e superar o desconforto. Algo que não é habitual para nós e que nós temos de começar a fazer, torna-se desconfortável. Se eu quiser começar a correr todos os dias, ao princípio é extremamente desconfortável. Eu tenho que superar esse desconforto. Tenho que ser flexível ao ponto de perceber, não, quer dizer, já não corro há 3 anos, não vou querer agora correr 50 minutos, não tenho que ser flexível. Tenho que começar com 5, amanhã com 7, depois com 10 e por aí em diante. Aprender com o fracasso, aprender com aquilo que não está a resultar, que é simplesmente um retorno de informação. Foi uma estratégia que eu utilizei e na nossa vida isso acontece com muita frequência. Nós podemos usar isso na parte profissional, mas também na nossa própria vida, que é aprender com aquilo que não correu bem na nossa vida, que nós podemos chamar fracasso, erro, falha, o que quer que seja. Porque em cada fracasso há sempre uma excelente lição. E sempre me disseram, o fracasso pode ser o teu maior mentor. Avançar através de tentativa e erro. Tentar e errar e voltar a tentar novamente. Não podemos ter receio de tentar, não podemos ter receio de errar, não podemos ter receio de não acertar à primeira, porque sem isto eu não vou conseguir aprender e não vou tirar daqui, digamos assim, a aprendizagem que eu necessito. E depois podemos nos queixar das ondas ou aprender a surfar, alturas em que o mar vai estar muito agitado. Ou seja, a adversidade vai estar sempre presente na nossa vida. É inevitável. Nós não podemos adivinhar, podemos de alguma forma tentar perceber
se eu tomar aquela decisão, isto poderá ser difícil para mim, claro, poderá criar aqui uma adversidade, mas muitas vezes nós estamos na nossa vida e estamos a fazer as coisas que achamos que devem ser bem feitas e de um momento para o outro bate-nos a adversidade. Coisas tão simples quanto ao eu perder o emprego, a empresa onde eu estou, vamos supor, ir à falência, desaparecer uma pessoa da minha vida, o que quer que seja. Assim como o mar fica revolto em certos momentos, é inevitável que também muitas vezes assim será na nossa jornada. E a questão não está propriamente nesses momentos de adversidade, está na forma como eu penso acerca deles e na resposta que dou a cada um desses momentos. Porque é normal nós ficarmos confusos, é normal nós ficarmos desmotivados e com medo. Medo daquilo que nós chamamos o medo da permanência, que as coisas não vão mudar, que vai ser sempre assim, agora não vou conseguir ser mais feliz, eu não vou conseguir arranjar mais emprego, eu já tenho esta idade, quem é que me vai dar emprego? Calma, as coisas não são tão lineares assim. E temos várias hipóteses possíveis. Podemos reclamar da injustiça da qual somos vítimas, podemos aceitar e esperar por um momento melhor, ou então podemos aceitar, aprender com o que está a acontecer e sairmos mais fortes da tempestade que nós estamos a passar. A primeira tira-nos recursos, a segunda ajuda e a terceira vai-nos capacitar. Mas eu, para me capacitar, eu vou ter que passar o desconforto de fazer algo que é novo e que é difícil para mim. Eu, para aprender a surfar, caí muitas vezes. Eu, para aprender a surfar, eu chegava à praia de rastos. Eu chegava à praia, às vezes, cheio de mazelas no corpo. E isto são aquilo que nós chamamos as dores de crescimento após uma adversidade. E todos nós as temos. E para não alongar mais esta aula, aqui uma pequena reflexão. E agora? O restante livro da minha vida está em branco. Qual vai ser o nome do próximo capítulo? Porque o importante não é como acaba, mas o que fica em nós antes de acabar. E para terminar esta aula, apenas uma pequena referência ao Sundar Pichai, que é o CEO da Google, que disse recentemente num discurso: imagine que a sua vida é um jogo de 5 bolas que tentamos manipular no ar e tentamos a todo custo não as deixar cair. Uma dessas bolas é de borracha, ou seja, se ela cair, ela volta para cima. E as 5 bolas que nós temos na nossa mão são a família, a saúde, os amigos, a alma e o nosso trabalho. Quais são as bolas de vidro e qual é a bola de borracha na vossa vida? Sabendo que a bola de borracha pode cair e volta para cima. A de vidro, se cai, poderá rachar e nunca mais voltará a ser a mesma. Então, é isto que nós, de alguma forma, devemos focar na nossa vida, nas bolas em vidro ou na bola de borracha, sabendo que o importante é o que fica em nós antes das coisas acabarem, de alguma forma, aquilo que eu vou fazendo por mim e pela minha vida, ok? Então, de alguma forma, foi esta, digamos assim, a primeira aula, ou seja, o primeiro pressuposto, não é? Que eu vos tinha falado aqui, que é a nossa vida como uma aprendizagem contínua, como uma jornada que de alguma forma ela não é linear, ela muitas vezes não é previsível, a adversidade vai continuar a existir na nossa vida, só que a questão não está tanto na adversidade, mas na forma como eu me preparo na adversidade anterior para a próxima, sabendo que ela poderá acontecer, porque o importante não é como acaba, mas na pessoa que eu me torno após cada uma das adversidades. E então, alguém tem alguma questão que queira fazer relativamente àquilo que nós falámos? Isto fez sentido para vocês? Vá, escrevam lá aqui, fez sentido para vocês? Não fez sentido para vocês? Isto foi muito complexo? O que é que vocês acharam já agora? Ok, Alexandra, fantástico. Ok, ótimo. Boa, muito bem. Ainda bem.
Ainda bem que fez sentido para vocês, e é muito importante nós percebermos isto, que isto faz parte do nosso propósito, nós percebermos que nós normalmente vamos buscar o nosso propósito depois de um momento de grande dificuldade na nossa vida. É assim que eu tenho visto nas biografias que leio, exemplos de pessoas que conheço e que de alguma forma depois também me interessa isto tudo, que normalmente essas pessoas, para chegarem onde chegaram, passaram por momentos de grande adversidade. A questão é que cada adversidade tornou essa pessoa na pessoa que é agora e onde ela necessitou, digamos assim, de chegar, ok? Então, hoje terminamos por aqui a nossa aula, também não vos quero roubar mais tempo. Quarta-feira temos mais uma aula, à mesma hora, onde vamos falar do nosso processo de tomada de decisões, ou seja, porque é que nós temos um sistema que é mais preguiçoso e um sistema que, digamos assim, é mais ambicioso, digamos assim. Um que é mais fácil, que nós acedemos, e outro que dá algum trabalho e nós vamos perceber quais são esses dois sistemas, porque é que eles muitas vezes nos criam enviesamentos sobre a nossa pessoa, sobre a realidade, sobre a vida em si. Então vamos aprofundar o nosso sistema de tomada de decisões como uma forma de perceber, digamos assim, onde é que nós nos estamos a afastar para o nosso propósito, ok? Então vá. Uma excelente noite para vocês. Encontramos-nos quarta-feira e amanhã, então, recebem um e-mail com o link para a gravação desta aula, tá bem? Então vá, fiquem bem e até quarta-feira para todos. Obrigado.